A gente está dando continuidade. Hoje estamos na penúltima carta que o Senhor Jesus diz para o apóstolo João escrever às 7 igrejas do Apocalipse. Nós já passamos pelas 5 primeiras, algumas delas um tanto pesadas, né? Algumas pessoas chegaram para mim dizendo: pastor, as costas estão doendo. Eu digo: não é só a sua não, as minhas também. Porque todos nós temos recebido a orientação e temos recebido a disciplina do Senhor em relação àquilo que lemos. Hoje a gente vai ler a carta de Filadélfia. É uma carta que parece não ter nenhuma crítica, por assim dizer. Entretanto, é algo extremamente precioso para a nossa igreja e para a igreja de Cristo ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Se você puder abrir a palavra de Deus, está em Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13. Versículos de 7 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. A gente cantou hoje que Cristo tem as chaves da vitória. São essas chaves que são tratadas aqui. Versículo 8: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Nós cantamos aqui que Ele vem, Ele está vindo, Ele está chegando, está se apressando o dia vitorioso do retorno de Cristo. E aqui a gente tem essa lembrança do Senhor Jesus Cristo dizendo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria chamar as criancinhas que pudessem vir até aqui à frente para a gente trazer uma aplicação da palavra do Senhor para elas. Oi, gente. A gente leu o nome da igreja que o Senhor Jesus está falando. Alguém lembra desse nome? Alguém de vocês lembra? Jerusalém está lá no texto também. Mas Jesus escreveu para uma igreja chamada Filadélfia. Filadélfia. E eu vou dizer para vocês o que é que esse nome significa. Esse nome significa aquilo que a igreja estava vivendo. E a gente vai entender por que Jesus falou tão bem dessa igreja. Amor entre irmãos. O que caracterizava aquela igreja e o que fez aquela igreja diferente de todas as outras é que eles se amavam. E o objetivo de Jesus em escrever essa carta é incentivar a gente, desde pequenininho, a ter amigos na igreja, que a gente possa amar, que a gente possa confiar e que a gente possa saber
que estão orando por nós e a gente possa orar por eles também. Então, o objetivo, um dos objetivos, vai ter outros e a gente vai pregar sobre essa carta, é ensinar para a gente a gente desejar cada vez mais amizades que levam a gente mais para perto de Jesus. A coisa mais importante, o amigo mais importante que a gente tem é Ele. Então que a gente possa sempre se lembrar de que o nosso melhor amigo, que é Jesus, quer que a gente seja amigos e que a gente ame uns aos outros. Às vezes a gente briga, às vezes a gente faz uma confusãozinha, às vezes alguém toma o brinquedo de outro. E o que a gente precisa aprender é a perdoar, é a entender que Jesus Cristo, Ele quer ensinar um caminho muito mais saboroso para a gente viver do que a gente ficar com briga, com confusão. Ele quer que a gente saiba viver em amor e em perdão. Que a gente possa aprender isso desde cedo, quando a gente é criança. Tá bom? Vamos orar juntos? Vocês me ajudam? Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor. E se a gente ama, é porque o Senhor nos amou primeiro. Nos dá amigos que são amigos de verdade, que nos aproximam de Jesus. E que a nossa vida seja sempre para Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês podem sentar junto dos pais de vocês, tá bom? Continuando a geografia dessas igrejas ao redor da Ásia Menor, a gente agora está a 30 quilômetros ao sul de Sardes, que foi a igreja que a gente pregou no domingo passado. E a gente percebe que mesmo em distâncias tão próximas assim, em igrejas que estão tão perto umas das outras, as características dessas igrejas podem ser tão diferentes. E as palavras de Cristo terminam atingindo não apenas a igreja específica, mas a gente hoje, como tem vivido ao longo de décadas e décadas e séculos, caminhando nessa vida cristã, a gente percebe que cada uma dessas cartas, ela fala precisamente alguns detalhes que nós precisamos ouvir como igreja e como indivíduos, como pessoas. E uma das coisas mais extraordinárias dessa rota comercial, essas igrejas todas estavam numa rota comercial. Então, alguém que provavelmente conhecesse uma dessas igrejas conhecia todas, porque eram comerciantes, eram pessoas que tinham, muito possivelmente, eu já citei Lídia quando a gente falou de Tiatira, de onde ela era, muito possivelmente ela passava por todas essas igrejas, por todas essas cidades, porque ela era uma mulher de negócios. Então, ao receber e ler o conteúdo dessas cartas, a gente pode perceber a multiforme graça de Deus. A gente pode perceber como, mesmo pessoas diferentes, com maturidades diferentes, podem fazer parte de um só povo, de uma só igreja. Podem ser filhos de um só Deus. E eu e vocês precisamos aprender com essas diferenças. Porque às vezes a gente foca nelas. E a gente se esquece de que há um caminho extraordinário que vai ser lembrado por essa igreja aqui. Quando a gente aprende que nessa igreja não havia, Jesus Cristo não trouxe nenhum tipo de repreensão, isso não significa que não havia pecado nessa igreja. Esse povo aqui era pecador também. Esse povo aqui, igualzinho a todas as outras igrejas, como Sardes e como Tiatira, eles eram inclinados ao mal e os seus corações desejavam o pecado. Então a gente vai perceber o que caracterizará essa diferença de tratamento que Jesus traz aqui, para que a gente possa então entender que não poderemos ser perfeitos, mas poderemos nos aperfeiçoar se a gente entender a necessidade de cumprir um mandamento específico, que Jesus faz com que ele seja o resumo de toda a lei.
E o que é que isso tem a ver com essa igreja? Essa igreja, como eu disse aqui para as crianças, tem o nome de Filadélfia. Duas palavras que às vezes podem parecer até sinônimas. A primeira, philos, amor. Amor entre irmãos, aqui aplicado na irmandade cristã. E adelphos, ou mais especificamente adelphoi, que é exatamente essa irmandade. Adelphos significa irmão. Então, amor entre irmãos. Amor fraternal. Só que aqui ele não está sendo aplicado a irmãos de carne, necessariamente. A irmãos de sangue. Mas a aplicação aqui é a irmandade que existe, que suplanta o sangue que corre nas nossas veias. Veja, eu disse que eu sou tio-avô da criança que foi batizada aqui nessa manhã. A gente é família, a gente é próximo. E isso faz com que a gente tenha laços e tenha aproximação que muito provavelmente é mais fácil do que com outras pessoas especificamente. Mas o que Cristo quer aqui é que a gente consiga suplantar essa realidade para que aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo possam entender que há uma irmandade, há um sangue muito mais forte do que aquele que corre nas nossas veias. É aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Por causa dessa carta especificamente, muitas igrejas, mundo afora, não é só no Brasil não, mundo afora são chamadas de Igreja Filadélfia. Quem não conhece aqui uma igreja presbiteriana Filadélfia? Uma igreja batista Filadélfia? Não é? E é interessante, você não vê lá no Brasil, aqui nos Estados Unidos, ninguém dizendo Igreja Presbiteriana de Sardes. Não é? Por quê? Porque o bicho pega ali na igreja de Sardes. Mas Filadélfia traz essa característica extraordinária de amor. E amor encobre multidão de pecados. Amor não é simplesmente o suprassumo da lei, porque quando a gente vê a lei de Deus estabelecida em duas tábuas distintas, tem muita coisa escrita ali. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra a teu pai e tua mãe, não cobiçarás, não terás outros deuses. A gente olha esses mandamentos e quando a gente vai estudando eles um a um, a gente percebe o quão difícil é a gente cumprir a lei de Deus. Difícil demais, impossível a gente cumprir a lei de Deus de uma forma perfeita. A primeira coisa que a lei de Deus faz com a gente é nos matar, é nos condenar. Aí a gente corre para Cristo. E agora, depois de correr para Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar, a gente pode amar a lei de Deus. Mas como é que esse Cristo resume essa lei? As pessoas chegaram para ele pelo menos 3 vezes no Novo Testamento perguntando isso. Senhor, qual o resumo da lei? E o que é que ele disse? Amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é necessário, queridos, não haver pecado para que Deus olhe para uma igreja e se alegre com ela. Não é necessário perfeição, porque é impossível perfeição, para que o Senhor da glória possa olhar para um grupo de pessoas e se satisfazer. Porque quando os apóstolos vão ensinar sobre amor, eles conhecem também o coração do ser humano. E o coração do ser humano muitas vezes vai tentar colocar uma gradação entre esses dois amores, vamos assim dizer. Entre o amor a Deus e o amor ao próximo. O coração humano muitas vezes pode raciocinar assim: eu amo a Deus, porque Deus me entende. Mas o ser humano não, o ser humano é complicado demais. Eles são traiçoeiros, eles são hipócritas, eles dizem aquilo que eles falam daquilo que eles não vivem. O ser humano, ele vai certamente nos apunhalar pelas costas. E acham até versículos espaçados nas Escrituras para confirmar essas informações. Mas Jesus não simplesmente diz: olha, o primeiro mandamento, amarás a teu Deus sobre todas as coisas. O segundo é semelhante a este:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que é que João, Tiago e Pedro fazem? Os três. Os três apóstolos de Cristo, ao falar sobre esses mandamentos, eles dizem assim: toda a lei, Gálatas capítulo 5, toda a lei se cumpre, não em dois, mas em um só preceito. E qual é esse preceito? Ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas? Não. Ele diz: toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como assim? Será que amar ao próximo é mais importante que amar a Deus? Não, João explica para a gente. Na sua primeira epístola, João diz assim: é muito fácil para alguém dizer eu amo a Deus, mas dizer que ama a Deus a quem você não vê, é muito simples, todo mundo pode dizer que ama a Deus. Mas como é que você prova que ama a Deus? Aí João vai dizer: você prova que ama a Deus quando você ama ao próximo a quem você vê. Porque o próximo foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que numa igreja onde havia pecado, esses pecados eram cobertos pela superabundante graça do amor. E é por isso, queridos, que o amor precisa ser incentivado. É por isso que o amor precisa ser compreendido. Porque amor não é um sentimento. Amor não é alguma coisa que simplesmente eu agora tenho um transe específico no meu coração e desejo amar alguém. Amor é um verbo, é uma ação, é um mandamento. E a forma mais tranquila de sabermos que amamos alguém não é quando esse alguém faz tudo o que nós desejamos. Não é quando esse alguém supre todos os nossos desejos, mas é precisamente quando o contrário acontece. Quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém diz ou age de uma forma em que nós não gostamos, é precisamente nesse momento que o verdadeiro amor, ele se avulta, ele se coloca de pé. Porque amar, aliás, Jesus diz isso, amar os que nos fazem o bem, é fácil demais, até os gentios fazem isso. Amar aqueles que falam bem da gente, que jogam confetes em cima da gente, é fácil demais. Mas Jesus diz: amem os que vos perseguem. Amem os que vos maldizem. Portanto, o que a igreja de Filadélfia estava vivendo era algo extremamente difícil. Mas é um sonho. Um sonho que qualquer pastor que ame a palavra de Deus tem para aquela igreja que ele pastoreia. Que a gente se ame. Que a gente se ame acima de todas as coisas. Que a gente entenda a dor uns dos outros. Que a gente saiba que estamos aqui passando por momentos de dificuldade, mas a gente pode encontrar no outro um abraço, um sorriso, uma mão no bolso, para tirar alguma coisa ali de dentro, quando há necessidade. Que a gente possa entender que a irmandade que nós temos em Cristo, ela é muito além, muito superior a gente simplesmente sorrir uns para os outros e dizer o quanto a gente se quer bem. Mas é algo sacrificial, porque foi de uma forma linda e extraordinária, representada numa cruz, onde o nosso Salvador, ao ser cuspido, ao ser vilipendiado, ao ser ultrajado, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa igreja, ela recebe de Cristo a seguinte apresentação: eu tenho a chave de Davi. Veja que coisa extraordinária. Versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Portanto, não há uma diminuição da santidade de Deus, da verdade das Escrituras. Amor não significa que a gente vai poder encobrir de uma forma equivocada o pecado. Amor não significa que a gente vai simplesmente se esquecer de algumas coisas que precisam ser tratadas. Esse não é o amor.
Agora, quando algo é feito contra nós, pessoa, esse amor, ele se avulta, ele se agiganta, ele cresce. Deus continua sendo santo e verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi. E o que é que essa chave faz? Aquilo que ele abre, ninguém pode fechar. Aquilo que ele fecha, ninguém pode abrir. Deus não é apenas santo e verdadeiro, mas Ele é soberano. E quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande, diz o profeta Jeremias, lá em Lamentações capítulo 3. Quem é aquele que diz assim acontece quando o Senhor não o mande? É Ele quem faz com que todas as coisas aconteçam de acordo com a sua própria vontade. E nós, como objetos desse seu amor, estamos vivendo aqui precisamente para o cumprimento dessa sua vontade. E a vontade de Deus, queridos, foi essa. Quando Jesus falava com os seus discípulos, dizendo: olha, como é que vão conhecer vocês? Como é que vão me ver no meio de vocês? Não é quando vocês cumprirem toda a lei. Não é quando vocês conhecerem todas as doutrinas, muito embora tudo isso seja coisa importante para a nossa vida. Não é quando vocês compreenderem como funciona o culto e como a gente precisa aprender como funciona o culto. Veja, todas essas coisas são importantes. Mas Jesus diz: as pessoas vão conhecer a mim no meio de vocês quando vocês se amarem uns aos outros. Todas essas coisas vão vir a reboque. Todas essas coisas vão vir a reboque desse amor. Essa chave soberana, ela foi simbolicamente trazida para Eliaquim. Se você puder abrir em Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. E no versículo 20, o texto diz assim: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. E aqui era a ascendência de Jesus Cristo, portanto, um filho de Davi aqui. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, preste atenção, ele abrirá, e ninguém fechará, fechará, e ninguém abrirá. Portanto, o reflexo que Jesus quer que a gente entenda quando Ele diz que Ele tem essa chave, é que Ele é o último rei. Não era Davi, não era Eliaquim, não era Salomão. A história estava apontando para um soberano. Então, quando Ele se apresenta no capítulo 1 desse livro de Apocalipse, com todo o seu poder, com toda a sua glória, para um apóstolo que o viu estribuchando na cruz do Calvário, ele está dizendo para esse apóstolo: eu venci, como ele disse lá em Tiatira, eu venci a morte. Eu estive morto, mas eu revivi. E agora ele diz: e não apenas eu revivi, mas eu recebo nas minhas mãos o poder, a majestade, a glória. E por isso nós cantamos aqui que os povos estão muito prestes a entender que esses crentes não são loucos, que Jesus de fato está voltando. E que Ele vem na sua glória, Ele vem com um cetro de ferro na mão, para destruir todos aqueles que se colocam contra Ele. Mas Ele vem com o seu poder para restaurar para o povo de Deus aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Para restaurar uma eternidade na sua presença, uma eternidade de gozo, de paz impecável. E é exatamente nesse poder e nessa majestade que nós estamos vivendo aqui como um glimpse, como uma pequena experiência do que a gente vai ter por toda a eternidade. É isso que Filadélfia estava vivenciando. E é isso, queridos, que eu gostaria que a esperança pudesse vivenciar. Que a igreja de Cristo, espalhada por essa cidade, pudesse vivenciar. Uma igreja que ama acima de todas as coisas. E este amor vai nos levar à compreensão da verdade e da santidade de Deus. Quando Ele abre a mente de alguém, para que esse alguém entenda o Evangelho, queridos, ninguém pode fechar. A gente tem algumas experiências próximas aqui, acontecendo aqui no nosso meio, de pessoas que nunca pisaram na igreja, e que depois de décadas de vida pisam na igreja e dizem: eu não quero sair desse lugar.
Eu não entendo o que está acontecendo aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas eu não quero sair desse lugar. O que é isso? Isso é o Espírito Santo de Deus. Mas há pessoas, queridas, que conhecem o Evangelho há 40 anos, há 50 anos. E estão tão fechadas para o Evangelho. E dizem, eu não quero ter nada a ver com a igreja. Eu não confio nesse povo, eu não consigo confiar. E a minha oração, queridos, é que você não seja como esses que têm as chaves de Cristo fechando o seu coração, para que você não entenda que você está equivocado, que você está errado e que você precisa se arrepender. Deus quer ver-nos em amor sacrificial, saindo da nossa zona de conforto, para que a gente possa viver essa graça extraordinária do Evangelho. Soberania e autoridade levando a gente, em primeiro lugar aqui no versículo 8, a entender que a graça de Cristo é suficiente. A igreja tinha pouca força. É isso que diz o texto. Você já pensou? Vocês têm pouca força. Tá, e aí? Queridos, eles não precisavam de outra força. O texto de Romanos nos diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Ou antes, Cristo quem morreu pelos nossos pecados, como está escrito, somos entregues à morte todo dia, sofrimento. Mas, diz ele, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então pode vir, porque nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. E às vezes, queridos, as pessoas se deixam separar por tão menos que isso. As pessoas se deixam levar porque um outro ser humano disse uma palavra infeliz. As pessoas se deixam levar contra Cristo, contra a sua noiva, contra a igreja, porque alguém o decepcionou. Queridos, bem-vindo ao mundo. Nós vamos decepcionar vocês. Se vocês estão aqui por qualquer outra razão, se estão aqui por causa desse pastor, se estão aqui por causa de algum membro da igreja, ou por causa de algum presbítero, vocês vão se decepcionar. Entretanto, com Cristo, ninguém se decepciona. Nós não estamos aqui por causa de outra razão. E todas essas decepções fazem parte de um processo de crescimento. Fazem parte de um processo em que somos lapidados para nos parecer mais com aquele sim que foi rejeitado, com aquele sim que foi traído, com aquele sim que foi zombado, com aquele sim que foi humilhado injustamente. Porque se isso acontece comigo e com vocês, se a gente for lá para o fundo da nossa caixinha de memória, a gente vai perceber que a gente merecia muito mais do que isso. Mas graciosamente, Ele nos levanta para que a gente possa suprimir e entender a graça dele como suficiente. O apóstolo Paulo teve essa experiência em 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo, homem de Deus, um homem que foi transformado pela graça do Evangelho, que viveu, que deu tudo que tinha, que deu a sua vida por causa do Evangelho, foi permitido que nele tivesse uma doença, que nele tivesse alguma coisa que ele chama ali de espinho na carne. Imagine, ele compara, o que é que ele tinha? Ele compara com um espinho na carne. Imagina, você se levanta, aquele negócio dói. Você anda, aquele negócio machuca. O apóstolo Paulo tinha isso. Ele também compara no mesmo texto a um mensageiro de Satanás para esbofetear o seu rosto. Imagina. O tempo todo, quando ele se levanta, um mensageiro de Satanás esbofeteia o seu rosto, espiritualmente falando. Era sofrimento, meu velho. E o que é que ele faz? Ele faz aquilo que todo crente deve fazer. Ele vai para Deus e diz, Senhor, me livra desse espinho na carne. Ele ora, ele diz, Senhor, tá doendo, tá ruim, me livra. E qual é a resposta de Deus? A resposta de hoje em dia seria mais ou menos assim: se esse espinho não sair de você é porque você não tem fé, Paulo. Se você continuar com esse sofrimento, Paulo, é porque alguma coisa está errada.
É porque você não está entendendo o evangelho de vitória. A gente cantou sobre vitória. Mas existe uma vitória verdadeira, que suplanta qualquer espinho na carne que a gente possa ter. A resposta que Paulo recebeu foi: Paulo, eu não vou tirar esse espinho na carne. Por quê? Porque a minha graça te basta. Será que você consegue entender isso hoje de manhã? Que a graça de Cristo é suficiente para você? Veja, eu não estou perguntando qual é a sua situação. Eu olho para alguns de vocês aqui, eu sei o que vocês estão passando. É sofrimento, é dificuldade, é bronca. E a gente precisa caminhar junto em relação a isso, e a gente precisa uns aos outros se unir para que possa haver alívio. Entretanto, ainda que esse alívio não exista, a minha graça te basta. Por quê? Jesus continua: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por quê? É porque quando eu sou fraco, eu corro para aquele que é forte. Quando eu não tenho forças, quando eu não sei para onde ir, o que fazer, eu e vocês temos um lugar para ir. Temos uma pessoa. A minha graça te basta. E Deus promete aqui para essa igreja uma porta aberta. E porta aberta, querido, nas Escrituras era muito mais do que um caminho para o céu. Às vezes era, está aí na continuação, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz, que como trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, etc. Mas eu vou dizer algumas referências bíblicas aqui. Em Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo diz: uma porta se me abriu para o evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, 2 Coríntios 2,12, em Colossenses 4,13, essa mesma expressão, depois eu mando para o app essas referências aqui, essa mesma expressão é usada, uma porta contra os inimigos, uma porta para defender o reino de Deus, uma porta para a pregação do evangelho. Aquela igreja, de alguma forma, tinha recebido de Deus uma porta aberta, e por mais que tentassem, ninguém conseguiria fechar. Coisa extraordinária. Que coisa linda ver o poder de Deus nessas coisas, queridos. Quem sabe a gente possa continuar orando para que essa porta continue aberta na nossa igreja. É lindo ver o que está acontecendo. É lindo ver pessoas de lugares tão diferentes, de situações financeiras tão diferentes, entendendo que precisam se colocar debaixo da pregação do evangelho, entendendo que precisam ouvir sobre pecado, ouvir sobre a cruz de Cristo, ouvir sobre transformação e mudança de vida. E não há pregador no mundo que consiga fazer isso, queridos. É apenas a ação do Espírito Santo de Deus, é apenas a ação daquele que tem nas suas mãos uma chave, que quando abre ninguém pode fechar. Mas ouça o que ele diz. Ele diz: isso está acontecendo por quê? Porque essa igreja ouviu isso de Cristo: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. No meio do amor, queridos, há essas duas coisas com as quais Jesus se apresenta, e ele volta a elas aqui: santidade e verdade. Senão aquilo que alguns podem chamar de amor vai ser outra coisa, não amor. Quando o amor não trata com verdade, não é o amor bíblico. O amor bíblico, ele é verdadeiro, ele é puro, ele não se ressente do mal, ele não arde em ciúme, mas ele é verdadeiro. Ele encobre multidão de pecados, mas no secreto ele cuida, ele trata, ele enfrenta aquilo que precisa ser enfrentado. Jesus Cristo nunca deixou nenhum pecado impune, a não ser os nossos. Quando ele levou para aquela cruz do Calvário a nossa dor e as nossas imperfeições. Eu gostaria que
essas palavras, que não negamos a palavra e que guardamos o nome de Cristo, pudesse ser dito sempre da nossa igreja, das nossas famílias, de cada um de nós como indivíduos, que no meio da tribulação dessa vida, nós jamais deixemos de guardar firme a confissão que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que nós jamais deixemos de guardar firmemente e olharmos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, independentemente daquilo que estamos passando. Por quê? Vai ver um segundo ponto. Porque Paulo vai dizer em outro lugar, trazendo a experiência de Cristo, que um dia, e esse dia está vindo, ele está voltando, a gente cantou, ele voltará. E nesse dia, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Veja aqui os versículos 9 e 10. Deixa eu ler o 9 agora. O versículo 9 diz assim: eis que farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Veja, existem aqui algumas doutrinas que precisam ser compreendidas. Primeiro é a nossa união com Cristo. A gente não espera que nenhum inimigo abra aquelas portas e comece a se ajoelhar diante de nós aqui. Não é esse o ponto que o texto está falando aqui, porque isso não se coaduna com o restante das Escrituras. Entretanto, como nós somos unidos com Cristo e como nós julgaremos o mundo com Cristo, Jesus está falando aqui daquele dia em que todos os inimigos reconhecerão que nós amamos a Cristo sobre todas as coisas. E é impressionante como isso aqui nos leva para o Salmo 23. O Salmo 23 também tem um texto ali que é pouco conhecido ou pouco compreendido. Aliás, muito conhecido, mas pouco compreendido. O texto diz assim: porei uma mesa na presença dos teus adversários. A tua cabeça será cheia de óleo, e o teu cálice se transbordará. A gente viu a leitura aqui do Salmo 133, lida por Alex, que fala sobre esse derramamento de óleo sobre a cabeça de quem? Daqueles que estão vivendo em união, daqueles que estão amando acima de todas as coisas. E aqueles que não estão? E aqueles que, ao invés de amar, odeiam? E aqueles que, ao invés de... Veja, eles às vezes se dizem judeus. No contexto aqui, a gente pode dizer, eles se dizem cristãos. Eles até congregam em igrejas. Mas essas igrejas podem ser consideradas sinagogas de Satanás. É isso que o texto está dizendo. Não importa a religiosidade. Deus não está preocupado com a religião. Ele não está preocupado com aquilo que pode ser simplesmente tosco, um pedaço de pano, com alguma coisa que é secundária. Ele está preocupado com o nosso coração, porque Ele sabe que atingindo o nosso coração, todas essas coisas virão a reboque. A gente vai querer conhecer mais sobre a igreja, sobre o culto, sobre como a gente vai lidar uns com os outros. Mas aquela mesa perante os adversários não é tosca, como se agora os meus adversários vão sentar aqui e a gente vai comer um pedaço de pão com eles. Não. Em nenhum momento o Salmo diz que aqueles adversários vão cear conosco. Para o sofrimento deles, eles verão a nossa cabeça sendo ungida com óleo. Eles verão a nossa mesa farta e o nosso Salvador com os seus anjos e os seus amigos ali, servindo e se alegrando. Jesus dá uma pequena menção sobre isso na parábola do rico e Lázaro. Onde Lázaro estava lá nos céus sem ter a menor noção do que estava acontecendo no inferno. Mas no inferno, o rico estava vendo Lázaro e estava sofrendo muito mais, porque via a sua alegria. Farei, e isso deve trazer consolo para aqueles que estão sofrendo e para aqueles que são perseguidos. Haverá um dia em que nós estaremos do lado de Cristo.
E todos aqueles que se opõem ao verdadeiro evangelho serão obrigados a se ajoelhar. Serão obrigados a abrir as suas bocas em adoração. Em adorar, porque todo ser que respira louvará e adorará ao Senhor. Mas eles farão isso do inferno. A igreja de Filadélfia, porque amava, porque sabia encobrir os pecados, porque sabia viver de forma digna do evangelho de Cristo, porque sabia viver para que os outros olhassem e nos vissem e os vissem como verdadeiros discípulos de Cristo. Recebem então essa palavra de encorajamento. Alguns desses que a si mesmos se declaram aquilo que não são, se prostrarão e conhecerão esse amor extraordinário de Cristo. Versículo 10. Por quê? Mais uma vez ele repete: porque guardaste a minha palavra, ou a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, não entendam o sofrimento que muitas vezes a gente passa, como se Deus não estivesse nisso. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não teme. Por quê? Porque o seu pastor está com você. E o seu pastor é Jesus Cristo. É o autor e o consumador da sua fé. São versículos como Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ou 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que no meio de muita provação, Paulo era absolutamente louco, humanamente falando. Porque ele dá um relatório. Nessa carta ele diz: olha, eu passei por provas, eu passei por prisões, por apedrejamentos, por naufrágios, por perigos entre os patrícios, perigos entre os falsos irmãos, perigo em todo canto, pedrada eu recebi 40 açoites várias vezes dos judeus. Mas ele diz: essa leve e momentânea tribulação é capaz de produzir em mim um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Se você está sofrendo, queridos, é porque Deus está provando a sua fé. É porque Deus está lhe provando no meio do sofrimento. É isso que esse texto diz. Eu guardarei você na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para quê? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Mas de uma forma graciosa. Porque a igreja de Filadélfia conseguia viver sobre essas perseguições e sobre essas provações? Porque eles amavam. Porque eles tinham uns aos outros. Não passe pelo que vocês estão passando sozinhos. Não passem. Não sejam orgulhosos, pretensiosos. Venham. Isso aqui é uma confusão, mas é uma confusão boa. É uma confusão onde a gente pode se amar, se encorajar, crescer. E é isso que significa esse amor extraordinário que nos é trazido aqui. Em terceiro lugar, a gente vem para uma aplicação aqui no versículo 11. Há uma grande promessa aqui nessa aplicação, queridos. A gente cantou sobre ela. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que lembrança maravilhosa, queridos, para a gente que sofre aqui. Haverá um dia, diz Apocalipse mais na frente, que o próprio Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Veja, Ele não diz que a gente não vai ter lágrimas aqui. A gente vai. Mas quando a gente sabe que está chegando o momento, que está chegando o dia, em que Ele vai dizer aqui: venha, bendito do meu Pai. Aquelas lágrimas, elas vão ser enxutas pela última vez. E a gente vai poder viver eternamente na santidade, na presença uns dos outros, mas sobretudo, é muito engraçado quando as pessoas falam de céu, e a gente pode ser instado, ou
tentado, vamos dizer assim, a dizer, olha, tem tanta gente boa lá no céu. Eu queria que chegasse porque papai está lá. Porque vovô está lá. Aqueles homens de Deus que viveram aqui e que o Senhor já levou. O sofrimento da gente diminui um pouco em saber que a gente vai poder conversar com esses caras, com Paulo, com Abraão, com Isaac, com Davi. Mas, queridos, isso é tão pouco. Isso é tão pouco. Na hora que a gente abrir os nossos olhos no céu, não é papai que a gente vai querer ver. Não é vovô. É Jesus. É o rei que morreu por mim. É o Deus que se esvaziou, que veio viver como figura humana, que foi servo e que foi obediente até a morte de cruz, para que eu pudesse chegar lá e abraçá-lo. Ele está vindo. Venho sem demora, ele está dizendo. Então o que é que a gente faz? A gente guarda aquilo que a gente recebeu. A gente aplica essas verdades. A gente busca esse amor para que a gente seja achado digno do Evangelho de Cristo. Porque tem essa promessa final aqui no versículo 12. Versículo 12 diz assim: ao vencedor. E mais uma vez, queridos, quando você vê essa palavra, não pense que você é o cara. Não foi você que venceu. Foi ele que venceu por você. Mas ele é tão bom e tão unido a gente, que ele traz para a gente, para que a gente receba até galardão das pequenas coisas que a gente faz. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Vê o que Jesus faz aqui. Ele quer falar da nossa união com Cristo. Mas mais na frente, no capítulo 21, ele vai dizer que essa cidade, ela é estabelecida numa rocha. Ela é estabelecida numa pedra angular, cujo nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E uma das informações que ele traz lá é que essa edificação, por causa da pedra angular que é Cristo, não precisa de quê? De colunas. Não precisa de colunas. Mas nós somos informados aqui que talvez não sejamos necessários. Mas estaremos ali como colunas, como baluartes da vitória. Daquele que viu Satanás e o pecado humano fazendo uma devastação na beleza daquilo que ele criou. Mas ele vem para pagar o preço, para resgatar e para dizer: tudo é meu, tudo me pertence. Quando a gente lê o Salmo 24, o Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para quê? Para que entre o Rei da Glória. É uma imagem de vitória extraordinária. Que quando ele leva cativo o cativeiro, quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele amarra o inimigo de uma vez por todas, para não mais enganar as nações, e por isso a gente está aqui, brasileiros, nos Estados Unidos, ouvindo na nossa língua as graças extraordinárias do Evangelho. Por quê? Porque ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, o seu Evangelho continua varrendo vidas e corações, para que uma ceifa extraordinária naquele dia possa ser vista. Colunas e baluartes da vitória de Cristo. E nós receberemos um nome, a gente já viu sobre isso. Teremos uma nova cidadania. Lá a gente não vai ficar esperando pelo green card. Teremos uma companhia extraordinária do próprio Cristo. Lá a gente não vai sofrer com saudade. Teremos o próprio Deus como sendo a nossa fonte absoluta de todos os bens. Portanto, o que a gente está vivendo aqui nessa peregrinação é leve, é momentâneo, mas deve produzir para nós essa expectativa de vitória. E nós teremos gravados então essa união perfeita e estática que a gente tem com Cristo Jesus.
Mais uma vez ele termina da mesma forma, dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito trouxe hoje de manhã para a igreja, a partir dessa carta, queridos, é a necessidade que a gente tem de amar. É a necessidade que a gente tem de cumprir a lei. E o cumprimento da lei não é legalista. O cumprimento da lei é a gente poder olhar um nos olhos dos outros, com perdão, com amor, com verdade, com santidade, para que Deus seja glorificado na nossa vida e não nós. Eu vou pedir ao pastor Andrei que possa vir aqui terminar com a oração, e logo depois a gente vai entoar mais um cântico de louvor e de adoração ao Senhor.